Olá, estamos de volta para o próximo painel e agora o que a gente vai falar é um tema super relevante já em tempos normais, que é solidariedade empresarial em tempos de crise. Já é um tema que ele é necessário ser tocado fora do momento de pandemia como a gente está, e agora isso fica reforçado com a necessidade de complementar o trabalho que a gente tem como Estado, o trabalho das empresas, tá? Antes de eu convidar os nossos palestrantes, eu quero fazer uma enquete com vocês, quero que vocês entrem no app para vocês responderem para mim, na sua opinião, qual o comportamento da sua empresa frente à solidariedade empresarial? Vocês já têm um programa que vocês acreditam que tem um grande impacto? B, ou você tem um programa que você não vê o impacto, você fala, tá fazendo, mas é meio para tapar buraco? Ou C, se você não tem nada, a empresa não faz nenhum investimento. Quero saber o que acontece nas empresas de vocês, então entra no app e responde para a gente, tá bom? E agora eu quero convidar aqui a Márcia Polar, consultora de engajamento empresarial, e o Lohan Delache, que é CEO do Grupo Citel no Brasil. Olá! Olá! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Gente, antes da gente começar, eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho quem são vocês nesse reino. Vamos começar, Lohan? Pode começar. Ladies first, por favor. Bom, eu sou Márcia Polar, né? Estou há mais de 25 anos nesse setor de relacionamento com o cliente, call center e empresas de grande porte e com muito foco, eu acho que cada vez mais nessa coisa, a Dani da Mira estava falando, né, de pessoas. As pessoas fazem o negócio, as pessoas esperam algo desse negócio, então, como olhar de uma forma cuidadosa para essas pessoas, tanto o público interno quanto o público externo, né? E aí a solidariedade tem tudo a ver com isso. Super. Lohan, e você? Eu estou há mais ou menos no mesmo tempo que a Márcia nessa jornada de atendimento a pessoas, a relacionamento com o consumidor. Eu estou há quase 30 anos no Brasil e trabalhei através de consultoria, fornecedor de soluções e agora responsável da operação de uma grande empresa de contact center também no Brasil. E vai ser um prazer poder colaborar com esse assunto. Maravilhoso. Eu acho que vocês dois, assim como eu, que vem desse mercado de relacionamento, quando a gente fala de gente, é muita gente, né? Porque os times são muito grandes, são muitas pessoas em todas as pontas. E para atender o cliente, que também é um volume enorme. Eu quero começar fazendo a primeira pergunta, eu quero saber a opinião de vocês dois. Vamos começar pela Márcia, já que o Lohan, inclusive, sugeriu, ladies first. Eu quero saber, gente, quais os principais aspectos da solidariedade empresarial em tempos de crise? Bom, a solidariedade, de uma forma geral, ela é fundamental para que a gente tenha uma sociedade melhor. Em tempos de crise, ela é essencial. Em tempos de crise, você vai precisar olhar para isso, ter esse olhar cuidadoso, para que a sociedade não venha a sucumbir, né? Então, as empresas, nesse momento, elas são fundamentais, não só no apoio que elas podem dar, mas na conscientização que é necessária de todo mundo, né? Quando você está dentro de uma empresa, eu acho que fazer parte da liderança de grandes empresas me permitiu perceber que você tem a possibilidade de alcançar um número de pessoas muito grandes, né? Porque você alcança os seus colaboradores, que têm famílias, que têm relacionamentos, e aí você consegue aumentar esse network de uma forma exponencial. E isso é fundamental. As empresas, elas, óbvio, trabalham por resultado e etc., mas elas precisam ter um olhar para desenvolvimento e cuidado das pessoas. O que eu estou fazendo para que esse meu colaborador seja um ser humano melhor? Né? Ele hoje está trabalhando aqui comigo, amanhã ele pode ser, no caso do call center, a gente fala muito isso, né? Quando você senta numa posição de atendimento em call center, você fala assim, meu primeiro emprego.
Tá bom, aquele primeiro emprego, ele pode ser a porta para um universo de oportunidades. E o que eu estou fazendo para que essa pessoa que está tendo a primeira experiência corporativa, de fato, siga num mundo melhor, né? Que ele acredite que ele tem outras oportunidades, que ele pode crescer ali dentro com você ou em outras empresas, mas que ele possa seguir sendo um ser humano melhor. Né? A gente aí não está falando daquela educação doméstica, porque isso, enfim, ninguém tira, mas como é que você faz ele perceber que cuidar da água, cuidar do colega do lado, cuidar do lixo, como é que ele percebe que isso vai fazer diferença, né, para um mundo melhor? E todo mundo, né, espera viver num mundo melhor. Então, eu acho que hoje é papel fundamental das empresas ter um olhar para isso. O quanto que eu, como empresa, eu, como executivo, estou usando essa oportunidade para influenciar as pessoas a cuidarem do mundo, a cuidarem umas das outras. Márcia, muito legal. Você falou disso do primeiro emprego, e o meu primeiro emprego foi como atendente, né? E você também? É maravilhoso. Eu acho que ensina a gente muito a como ouvir o outro ser humano, né? E eu falo, em todos os lugares, quem eu sou hoje é muito do que eu aprendi a ser lá atrás, né? Como que você aprende lições de empatia, você consegue aplicar isso em todas as suas outras áreas, né? Lohan, mesma pergunta para você. Quais os principais aspectos da solidariedade empresarial nos tempos de crise? Então, para mim, esse é um assunto que está no coração do meu pensamento, ou seja, desde que eu me conectei com o país, o Brasil, que me acolheu, eu vejo o quanto eu consigo fazer a diferença na vida de pessoas, diretamente ou indiretamente, e o conceito de solidariedade, para mim, tem guiado as decisões e as tomadas de ações que a gente vem fazendo através das empresas que eu tive o prazer de presidir e agora na Saitel. Caso o conceito de solidariedade com o conceito de sustentabilidade. Você não consegue ter uma sociedade, como bem falou Márcia, que possa se perpetuar, se desenvolver, se não houver um conceito de colaborar, compartilhar e doação. A troca, ela também parte do conceito de solidariedade nesse sentido. Então, no momento de crise, como a gente, obviamente, vivenciou agora, fomos convidados a repensar e buscar ferramentas e coisas que a gente até então não tinha, embora já tinha desenvolvido muitas coisas, né? A Márcia, nesse mercado, muitas ideias vêm se estruturando, mas frente a uma situação de pandemia dessa magnitude, onde em tão pouco tempo tivemos que colocar as pessoas em casa, eu diria que o primeiro conceito de solidariedade para mim foi garantir a segurança, garantir a saúde e garantir os empregos. Então, para mim, era um tripé. Essa solidariedade em tempos de crise, ela visava garantir que as pessoas possam ainda receber seu salário, produzindo, num ambiente seguro de casa, de uma forma serena. Acabou sendo realmente uma transformação rápida. Eu fico feliz que a maioria das empresas de mercado de contact center, com a qual a gente se relaciona através de nossas associações, eu vejo quando foi um impacto muito forte. Tanto as empresas nacionais como as empresas globais fizeram um trabalho espetacular no Brasil para garantir que as pessoas possam, em tão pouco tempo, trasladar equipamento, informática, tecnologia para poder, das condições possíveis, certas vezes com algumas restrições e limitações, mas o negócio não caiu, o atendimento aconteceu e as pessoas ficaram num ambiente sereno. Essa é, para mim, a exemplificação, a maior evidência de que somos também solidários. Com certeza, esse é o cuidado com o seu time, né? E o cuidado que você tem com o seu time, a gente sabe que é a extensão do cuidado que ele vai ter para fora de casa e com o seu cliente, né? É o primeiro cuidado, é o cuidado fundamental. Eu tenho uma outra pergunta para vocês, que é como as suas empresas engajam os seus colaboradores, tanto no planejamento quanto na execução, na prática mesmo, de ações de solidariedade.
Isso pensando até para fora de casa. Essa ação, né, de você engajar pessoas a pensar em solidariedade é uma coisa que é contínua, é todo dia, né? É a questão do poder do hábito, né? O quanto que você torna aquilo um hábito. Na última empresa que eu estava liderando, a gente teve algumas ações, e eu vou citar aqui o nome da empresa, porque, enfim, são ações que foram importantes, estão sendo importantes, não só para fora, para quem está sendo ajudado, mas para dentro, para quem está participando da ação. A gente começou com uma ação simples, que era arrecadação de alimentos no final do ano, e no primeiro ano a gente arrecadou 5 toneladas de alimentos, né, para distribuir e montar as cestas básicas do Natal. E todo mundo ficou indignado. 5 toneladas é nada, né? A gente ali em torno de mais ou menos uma média aí de, enfim, 15 mil, 20 mil colaboradores, 5 toneladas, nada. Nossa, foi uma indignação, uma frustração nossa, porque a gente não conseguia entender o que estava faltando. E no ano seguinte, a gente continuou com outras campanhas que a gente vinha ao longo do ano, que eram campanhas menores, arrecadação de agasalho, brinquedo para o Dia das Crianças, arrecadação de livros para doação para escolas, etc. E quando chegou no final do ano, a gente falou assim, a gente tem que fazer mais, foi pouco o que a gente fez, né? A gente não está atingindo o coração das pessoas. E aí, todos os executivos, todos, sem exceção, todos os executivos foram para o que a gente chama de piso, para os salões, e a gente ia falando com as pessoas. Esquece Papai Noel, esquece árvore de Natal e tal, porque o grande presente do Natal, o grande presente vai ser a gente conseguir colocar uma ceia na mesa de quem hoje está saindo de casa e não sabe o que vai comer. Todos nós na empresa, enfim, né, se fosse o cardápio que a gente escolhesse, todo mundo sabia que ia ter uma ceia de Natal. Então, como é que a gente olhava para aquelas pessoas que não sabiam o que iam ter de refeição hoje, muito menos uma ceia no Natal? E com o passar no final desse ano, a gente chegou a um volume significativamente maior, mas em 2 anos a gente chegou em 130 toneladas de alimentos não perecíveis arrecadados no final do ano. E essa mobilização dava ali mais de 10 quilos, desculpa, por colaborador, e aí a gente falou o seguinte, agora sim, a gente chegou no coração das pessoas, né? A gente teve colaborador que ganha, enfim, salário mínimo, que doou no final do ano o ticket dele todo para a compra das cestas básicas. E aí você fala o seguinte, as pessoas conseguem olhar e falar o seguinte, ok, eu tenho as minhas necessidades, todo mundo trabalha porque tem necessidades, mas eu posso também olhar, né? É responsabilidade do governo, é responsabilidade de Deus, é responsabilidade de um monte de pessoas, mas pode ser minha responsabilidade também fazer a minha parte. Aquilo que eu posso fazer. Se eu posso doar 1 quilo, eu vou doar 1 quilo. Se eu posso doar 10 quilos, eu vou doar 10 quilos. Não importa o quanto você fez. Tem uma outra campanha que a BTCC faz que é muito legal, que é a doação de R$1 por mês. Porque alimentar as pessoas no Natal deixou de ser a única coisa que a gente queria. A gente passou a querer alimentar algumas pessoas o ano inteiro, né? A fome é todo dia. E aí a gente começou a fazer uma campanha onde o colaborador se cadastrava para ter debitado R$1. Não podia ser mais. Eu quero doar mais. Não, R$1. Qualquer colaborador, independente do cargo, ele podia doar R$1. E com esse R$1, uma empresa que tem 15 mil colaboradores arrecada R$15 mil por mês. Com R$15 mil por mês, a gente novamente comprava e doava cestas básicas para N famílias. E aí você fala o seguinte, pronto, eu já não estou mais cuidando uma vez por ano, mas agora eu estou cuidando o ano inteiro. E vem a pandemia, vem a crise, né? Os orientais já
dizem, né, crise igual a oportunidade. Quando veio a pandemia, a gente percebeu o seguinte, uma série de coisas eram importantes. Como o Lohan falou, colocar os colaboradores em casa, garantir a segurança, não foi 100% para casa, então a parte que continuava na empresa tinha que se sentir seguro. O ABS ele foi para um número absolutamente inferior ao que ele tinha de média histórica. Então, as pessoas que tiveram que continuar trabalhando nos sites perceberam que estavam seguros. Então, a gente fez toda uma questão de comunicação do que a gente estava fazendo para garantir um ambiente de trabalho seguro. E nesse ambiente de trabalho seguro, mais uma vez, a gente olhou para aqueles colaboradores que, por algum motivo, o pai, o cônjuge, a esposa, o filho, ficou desempregado durante a pandemia. E essa renda da casa desse colaborador foi reduzida. Então, na hora que a gente percebeu isso, em todos os sites tem uma assistente social que cadastra as pessoas, qualquer que seja a situação que eles apresentam e tal, e a gente começou a distribuir as cestas básicas para dentro de casa. Então, a gente percebeu que é isso, como é que a gente o tempo todo cuida de pessoas, não importam quem elas sejam. Não importa se elas são pessoas que a gente conhece, gosta, ou se são pessoas que estão, entre aspas, invisíveis para a gente não sabe quem são e o que elas estão vivendo, mas a gente pode apoiar. Então, a BTCC ela tem uma série de programas, de ações dentro de um programa que é chamado Atitudes para Sempre, que é exatamente isso. Como é que eu faço alguma coisa que se torna um hábito? Recolher o lacre da latinha, porque eu posso transformar isso numa cadeira de roda. As tampinhas plásticas, que eu já tomei o refrigerante, eu já usei o detergente dentro de casa, porque é qualquer tampinha plástica, que eu guardo, troco por uma cadeira de roda e ajudo um cadeirante a se locomover melhor. Eu não preciso ser cadeirante, eu não preciso ter alguém cadeirante conhecido ou na família para perceber que eu posso fazer alguma coisa por ele. E a solidariedade é isso. Então, a BTCC, vou bater palmas para ela, porque ela está de parabéns. Muito bom, muito legal, Márcia. É encantador. Quero depois trocar figurinha também com você sobre isso. Conta para mim agora, Lohan, e você? Eu fico sempre muito feliz, né, de poder ouvir essas histórias, essas referências, esses casos de sucesso. O mercado de contact center emprega muita gente e a gente precisa hoje, através de uma mão de obra de colaboradores que em perfis são um pouco mais jovens do que nós, eles precisam de um propósito, eles precisam de uma conexão, eles precisam de uma vibração especial que vai além do trabalho, uma coisa do coração. E se o líder certo na empresa estiver ali com esses valores e isso presente no dia a dia dele, e conseguir habilitar essa chave do coração, todas essas possibilidades de fazer, você falou, a Márcia falou uma grande lista de possibilidades, só não dou a quem não quer. Tem muitas opções hoje, através de vaquinha virtual, de campanhas, de eventos, tem algo que, no meio disso tudo, tem algo que eu escolhi fazer. Eu escolhi a batalha, entre aspas, a batalha do bem-estar, do equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. E eu queria estimular para que a doação e as mudanças que a gente for fazer com as ONGs, institutos que a gente ajuda e contribui, sejam resultado também de um movimento físico, de sair da cadeira e você se mexer. Pode dançar, pode fazer yoga, pode caminhar, bicicleta, o que for fazer de atividade. Nós lançamos um programa de pontuação, onde, com as atividades que você vinha fazendo, e com a pontuação, toda a empresa alcançava um patamar, e quanto mais alto o patamar, mais alto seria a doação da empresa com as instituições que ela tinha escolhido, e que foram votados pelos colaboradores. Então, você acaba casando o feito que você se cuida, você se faz bem e faz bem para o outro também. Eu gosto do conceito de que as coisas andam juntos, tem uma certa consistência, porque se você pensa no momento de pandemia, mas mesmo sem a pandemia, o trabalho do colaborador do atendimento a cliente ele é estressante.
ele lida em geral com atrito, com dificuldade, tem um desafio, ninguém liga para agradecer a central de atendimento, né? Então, você tem ali um colaborador preparado para uma situação de possivelmente estresse, sentado, na maior parte do tempo, e você tem, então, que estimular a cuidar da cabeça, do espírito e do corpo, para que esse conjunto possa funcionar. Então, a gente começou a promover um programa que na Saiter se chama Satelfit. Eu sou o embaixador, eu estimulo as pessoas, das pontuações, eu cheguei a estimular e a premiar quem faz mais pontos do que eu no mês. E eu não sou nenhum atleta, mas você precisa se mexer bastante, porque eu me tornei ativo, né? Saí da cadeira. E eu fiquei feliz quando mulheres grávidas, deficientes físicos e visuais, e pessoas também com excesso de peso, entraram no jogo comigo e seguindo a liderança que eu tenho colocado na empresa, entraram no jogo que eu, e foram premiados também por isso. Então, acho que acaba sendo, para mim, um conceito, não tem limite à criatividade, mas se você realmente acredita nisso, se você faz isso de forma genuína, isso está em você, e o líder acredita, e tem que lidar. Funciona. E você fala aqui de toneladas de alimento, uma empresa do tamanho que, obviamente, no Brasil, a BTCC é muito maior que a Saiter, em termos de magnitude, mas você vê que das pequenas às médias, às grandes empresas, todas elas, sem exceção, têm programas de engajamento com a sociedade. Muito legal, né? Eu acho que o que fica, assim, para mim, da sua mensagem, Lohan, é possível você ter criatividade, mas você precisa ter uma liderança engajada, que está totalmente relacionada à cultura empresarial, para fazer com que isso chegue na ponta e as pessoas também comprem essa ideia, né? Faz muito sentido. Pessoal, eu quero agradecê-los. O nosso tempo aqui foi super curto, eu achei que a gente ia ter mais, estamos super apertados. Super obrigada pela participação de vocês. Eu quero convidar agora os Smartless para eles visitarem os nossos estandes virtuais e espero poder continuar trocando essas figurinhas que para mim está sendo super rico. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigado.